Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer a gravação da próxima aula não presencial aqui, da assíncrona, e eu vou continuar com o exercício que nós vimos presencialmente na aula passada do curso de geoprocessamento, tá bom? Para avisar, obviamente, para quem acompanhou a aula passada, né? Eu fiz uma mudança da versão do software que eu estava utilizando. Eu estava utilizando o QGIS 3.1 e agora eu instalei uma versão mais recente porque vários bugs que eu estava encontrando, né? Inclusive os alunos conseguiram resolver o exercício que eu propus na aula passada e o meu QGIS não funcionou, então só para avisar, eu estou agora com a versão 3.2, tá bom? Que é a que está aberta aqui nesse exato momento. Então, eu vou continuar exatamente do exercício da aula, não da aula passada, da aula exatamente anterior àquela, em que nós fizemos esse primeiro cálculo, que foi a contagem das ocorrências, né, que são esses pontinhos que a gente tem. A gente filtrou eles por um tipo específico, depois fez a contagem e gerou o primeiro mapa com essa contagem de pontos e aprendeu a colocar um mapa base, né? Um fundo aqui, porque depois nós vamos usar isso para renderizar, fazer uma imagem com norte, escala, etc. E aí a segunda coisa que começamos a fazer na aula passada foi pensar em adicionar algumas covariáveis aqui nesse mapa, né? E aí a primeira coisa que veio à mente é que uma das relações possíveis com essas ocorrências do tipo deslizamento, que a gente está contando por bairro aqui, seja o terreno, né? Seja a altitude ou a declividade. E aí a sugestão foi a gente pegar uma imagem, que é um outro tipo de dado que o SIG suporta, né? Um tipo raster, especificamente uma imagem de radar, e usar essa imagem de radar para conseguir fazer os cálculos necessários aqui para a gente, por exemplo, ter uma declividade média, ou uma declividade máxima, ou uma declividade mínima. Nós vamos discutir, escolher qual é a melhor medida aqui na estatística para cada bairro, para a gente poder fazer dois mapas e fazer uma primeira análise, que é a comparação visual entre as duas coisas, ou seja, declividade de um lado, ocorrência de deslizamento, desabamento do outro. Então tá, para isso eu fui aqui no Google, né? E aí no Google, vou até entrar no Google aqui, eu pedi para vocês pesquisarem uma ferramenta chamada Topo Data SRTM, que é esse banco de dados geomorfométricos do Brasil. Eu expliquei rapidamente que o SRTM é um acrônimo, né? Shuttle Radar Topography Mission. Shuttle é aquele ônibus espacial, Radar é o radar, Topography Mission porque é uma missão de topografia. Em 2003, o ônibus espacial foi equipado com um radar interferométrico, com uma antena de 15 metros separando os dois, sensores, e aí por interferometria foi possível calcular para uma resolução espacial para o globo todo, uma resolução espacial de 1 arcsegundo, que é equivalente a 30 por 30 metros, no tamanho de pixel, ou seja, cada pixel mais ou menos 900 metros quadrados, qual era a altitude média daquele ponto no terreno, né? Que é o que a gente chama de SRTM, muita gente usa e tal. Nós temos esses dados já pré-processados para o Brasil, que está aqui dentro desse Topodata. Então, entrando aqui no Topodata, vocês vão ver que tem uma série de opções aqui na esquerda, tem dados, documentos, acesso, apoio, então vocês vão aqui em acesso. Se vocês quiserem ler como é que foi feito o processamento, ótimo, né? Tem o modelo aqui utilizado para processar os dados. No acesso, vocês vão entrar aqui, vão ver quais as cartas disponíveis e vai ter o link para fazer o download de fato, que é esse linkzinho que está aqui. Entrou nesse link, vocês vão conseguir dar zoom na tela, obviamente, dar zoom, tirar zoom, né? E aí vocês vão procurar aqui a cidade de Salvador, que está em algum lugar por aqui, estou só esperando o mapa carregar, está aqui. Então Salvador está aqui, e aí se eu der um maior zoom aqui eu vejo que tem um pedacinho de Salvador que está na folha de baixo. Então nós vamos precisar dessa folha de cima, que é a 1239, e a folha de baixo, que é a 1339. Então clicou em qualquer quadradinho desse, vocês vão ter uma série de produtos pré-processados. Nós vamos baixar só o primeiro produto, que é a altitude. Então clicou aqui, ele vai fazer o download. Na folha 13, clicou aqui, ele também vai fazer o download.
Feito esse download, vai vir um arquivo zip, né? Vai estar compactado. Vocês vão descompactar esse arquivo na pasta da aula. E esse arquivo é do tipo TIFF, TIF, que é uma imagem. Todos esses outros produtos aqui a gente vai gerar no próprio QGIS. Todos não, né? Mas uma parte deles para a gente ver como é que faz o processamento. É bem simples, tá bom? Então essa é uma imagem de radar. Na verdade nós estamos passando duas folhas do SRTM para compor uma imagem única. Feito isso, a gente consegue adicionar as imagens baixadas aqui no QGIS de forma bem similar ao que a gente faz com os vetores. Então o vetor você tem um botão aqui à esquerda chamado adicionar camada vetorial, ou você pode vir aqui em menu, adicionar camada, e aí você procura aqui, você tem várias opções de adicionar camada. Vocês vão ver que é muito mais do que apenas vetorial. E uma delas, que é a segunda opção, inclusive, está aqui, adicionar camada raster. Então você tem aqui, pelo menu do software mesmo, você chega aqui, ou parando aqui, você vai lendo que tem os botõezinhos com as adições básicas. Então o segundo botão também seria a mesma coisa, adicionar camada, nesse caso raster. Abriu. Vocês vão buscar essa camada raster aqui, né? Clica nos três pontinhos. E vocês vão lá obviamente na pasta que vocês salvaram. Então eu estou indo aqui na pasta, por exemplo, da pasta da aula 5, que é a aula passada. E eu baixei duas imagens, né? A 12, que eu já descompactei, tá vendo? A 12 e a 13, eu descompactei e ficou esses arquivos aqui, ó, 12 e 13. Então eu vou selecionar a 12, selecionar a 13, clico aqui em Open, né? Abrir, adicionar e fecho, né? Só que ele adicionou uma e não adicionou as duas. Então aqui, tá vendo aqui? Se eu aumento ou diminuo aqui para ver a escala de cores ou não, nessa versão do QGIS especificamente. Bom, e aí vocês estão vendo que eu adicionei, mas ela não está em cima de nada ainda, né? Parece que eu adicionei, mas se eu desligo as outras camadas aqui, eu não estou vendo as imagens, onde elas estão. Provavelmente, a gente vai verificar já, isso aqui tem algum problema de projeção. Precisa ajustar a projeção, que é o modelo matemático que descreve isso aqui na circunferência terrestre. Então, primeiro eu vou simplesmente clicar com o botão direito em qualquer uma das duas, tanto a 12 quanto a 13, e vou usar esse primeiro comando, Zoom to Layer, para ver onde ele joga. Está aqui. Então, eu estou vendo que elas estão aqui, ó. 12 aqui, 13 tá, 12 está aqui, essa de cima, e quando eu ligo a 13, eu complemento, que é essa de baixo aqui. Então eu tenho a camada de Salvador, eu tenho a cidade de Salvador, uma área muito maior, claro, pegando uma boa parte, se não tudo, do recôncavo baiano, nessas duas imagens de radar aqui. Se vocês aproximarem, vocês vão ver aquilo que eu chamo de pixel, né, o quadradinho. Então esse quadradinho tem 30 por 30 metros. Então se você fizer a área, isso aqui é um número único que está aqui dentro, que representa essa matriz. E esse número na verdade é a altitude. Tá? Então se vocês vierem aqui no izinho de informação, aqui em cima no menu, e clicar em qualquer pixel desse, ele vai, perdão, vou pegar aqui a 12, que é a de cima, a 13, aliás, que é a de cima, não lembro, essa aqui, é a 13, a 12 que é de cima. Eu clico em qualquer pixel, eu vou ter sempre um número. Isso aqui é em metros, viu? Então 70 metros, isso é acima do nível do mar. Na verdade, em relação ao nível médio dos mares calmos e tal, que a gente chama de elipsoide de revolução. Vamos ver em detalhes isso na aula teórica. Perfeito? Então eu vou fechar aqui o identificador, posso voltar para a mãozinha e tal. Só que continua a questão, né? Não está se sobrepondo. Então eu vou verificar ou em uma ou em outra, tanto faz, porque eu depois ajusto individualmente cada uma delas, qual é a projeção que está associada. Então só para lembrar, se eu vou aqui na contagem, nos bairros que a gente está usando para fazer a contagem, se eu vier aqui na propriedade, o botão direito, propriedade, eu consigo chegar na opção informação, fonte, aí em fonte mostra que ele está projetado, ó, EPSG 31984, Sergas 2000, zona UTM no 24 ao sul e tal. Beleza, então eu sei que isso aqui está em metros, a projeção dele, que está em UTM. UTM é uma projeção métrica. Ok. Se eu vier aqui tanto na folha 12 quanto na folha 13, eu vou aqui na propriedade, vou chegar aqui em informação, fonte, pelo menos no meu caso, ele está falando aqui, ó, projeção é lat long e as unidades em graus. Só que ele não sabe exatamente qual é a projeção, mas eu sei. Então antes de eu continuar, eu já vou falar para ele qual é a projeção. Então eu vou baixar aqui no drop down e procurar uma chamada EPSG 4326. Caso não apareça aqui,
vocês podem clicar aqui nesse botãozinho à direita, vai abrir uma ferramenta de busca, vocês podem digitar o código 4326, aí vai aparecer tanto aqui ou aqui embaixo, tanto faz. Seleciona uma das duas, ok, vocês veem que ele modificou aqui, aplica, ok, viram que ele já sumiu, isso eu fiz com a 12. Com a 13, eu vou aqui em propriedades, tá a mesma coisa, o mesmo problema, ele sabe que está projetado, sabe que está em graus decimais, mas não sabe qual é o modelo matemático, sabe em que posição da Terra coloca. Então eu vou novamente buscar essa aqui, 4326, e vou dar ok, aplicar, ok, vocês viram que ela já sumiu. Agora, sumiu não, na verdade ele foi realocado para um outro ponto no espaço, né? Então eu vou dar um zoom em qualquer uma delas de novo, botão direito, zoom to layer, tá aqui. Quando eu dei o zoom para uma, como as duas foram realocadas. Agora, para eu saber se isso aqui está numa posição que coincide com o que a gente já tinha, eu vou jogar esse layer aqui que tem os bairros, eu vou ligar a visualização dele e vou colocar ele por cima dos outros dois. Pronto, vocês viram que ele já bate, né? Já tem uma posição, perdão, uma posição associada aqui, ó. Ainda que um esteja em graus e o outro em metros, que vocês estão vendo em metros aqui quando eu passeio com o mouse, ó, 5 milhões, 8 milhões e tal, a gente vai ajustar isso já já. Bom, como vocês perceberam, tem duas folhas individuais. E aí vocês viram que inclusive os níveis de cinza, né, tem um histograma associado, eles funcionam para uma folha e funcionam para outra folha, e parece que está até esquisito. Fala, mas uma parte de Salvador é mais clara do que o outro. Sabendo interpretar que o pixel está em nível de cinza, né, e varia de 0 a, sei lá, 1000. Então, quanto mais branco, mais alto. Quanto mais escuro, mais baixo. Mas não é que isso aqui está mais alto do que isso aqui. Na verdade, eles estão, esses pixels colados uns do lado dos outros, devem estar na mesma altitude. A questão é que aqui você tem uma concentração, variação de valores muito maiores do que aqui. Aqui você só tem água. Então você tem uma barriga no histograma, né? Você tem uma concentração de valores muito baixos à esquerda, uma grande barriga, uma concentração de valores muito altos à direita. Enquanto nesse aqui você tem uma distribuição mais próxima de uma distribuição normal. Para resolver isso, a gente transforma no histograma só, que significa juntar as duas imagens numa imagem única, tá? Então vamos fazer esse processo, que foi o que falhou na aula presencial, pelo menos comigo, mas eu vou fazer com vocês agora que essa versão ela está funcionando. Então como é que a gente faz esse processo de junção dessas duas imagens? Vemos aqui no menu Raster. Dentro do menu Raster você vai ter uma série de opções, uma delas chama-se Miscelânea. Dentro dessa opção Miscelânea você tem uma série de opções, você vai escolher uma chamada Mesclar, né? Você vai achar em outros SIGs, outros softwares, o mesmo comando com nomes diferentes, como mosaicagem, mosaico, ou glue, de cola, né? GLUE. São basicamente a mesma coisa, que é colar duas imagens e transformá-las em uma só. Então vamos usar esse mesclar aqui. Como é que funciona esse mesclar aqui? Você vai abrir essa janela, você vai definir os parâmetros que ele está pedindo. Primeiro, ele fala quais as camadas de entrada, ele dá como 0. Se você clicar nos três pontinhos, ele vai abrir tudo que tem de raster aqui disponível para vocês. Eu quero a 12 e a 13 para virar uma coisa só. Certo? Feito tudo isso, ok. Já selecionou duas aqui. O tipo de saída é ponto flutuante 32 bits mesmo, né? Porque pode variar entre 0 e 1, tem uma variação infinita de valores. Então é uma imagem com ponto flutuante. Discute depois modelo numérico de imagem depois. Esses parâmetros avançados, quando um valor de pixel for sem dado, você define ele como 0. Certo? E definiu as imagens. Definiu o valor de entrada que não tiver dado como 0. Você vai ter a opção aqui de escolher onde salvar. Você pode deixar como arquivo temporário, ou você já pode clicar nos três pontinhos e ele vai já salvar de fato na memória, no HD do seu computador, uma imagem. O que eu vou fazer? Eu vou deixar como temporário, vou ver o resultado e se tudo estiver ok, aí eu salvo numa imagem final, tá bom? Então, fiz tudo o que tinha que fazer, vou clicar em executar aqui e aguardar para ver o que vai acontecer. Pronto, ele deu um output, aparentemente não deu nenhum erro. Posso fechar,
é o close, e vou olhar o que aconteceu. De alguma maneira ele funcionou, porque ele gerou um arquivo chamado mesclado, que provavelmente é a junção dos outros dois, mas não aparece aqui por cima ainda. Ó. Tanto é que se eu desligar ele, não faz diferença nenhuma. Se eu desligar os outros dois individuais, eu vejo que eles estão aqui. Mesma questão que aconteceu anteriormente. O que está acontecendo? Ele não sabe qual é a projeção associada. Então nós vamos vir aqui nas propriedades desse mesclado. E aí vocês vão ver que ele está com aquele mesmo probleminha. Então eu vou escolher a projeção associada aqui, 4326. Objeto 84, ok. Aplicar, ok. Aí vocês viram que ele já mudou de posição. Agora, ó, se eu desligo, aí eu estou vendo os de baixo. Ó, pode ver que ficou mais escurinho aqui. Então, se eu desligo esses dois agora e desligo esse, não tem mais nada, tá vendo? Então ele está na posição. Se eu jogar os bairros por cima, está na posição. Então agora percebam que antes eu tinha, só para a gente entender, imagem 13, imagem 12, juntei as duas nisso que ele está chamando de mesclado. É uma imagem só. Viram que sumiu aquele probleminha, né, de cores diferentes, está bem homogêneo. Agora dá para a gente definir o limite de Salvador quase que perfeitamente. A imagem toda está aqui. Funcionou, ok. Agora sim eu salvo isso no formato que eu quero. Bom, lembro que eu quero que ele esteja salvo com o nome que eu quero e na projeção, né, no espaço que eu também quero. Que projeção é essa? Para eu poder cruzar com esse dado que é o limite aqui dos bairros que está aqui em cima, eu vou, ao salvar, definir que a projeção que ele vai assumir também é essa. Ele faz a transformação automaticamente. Ele vai aplicar lá o x, y, z, rotação, posição e tal, para ajustar uma projeção geográfica para uma projeção métrica. Primeiro eu vou descobrir qual é a projeção que está nisso aqui. A gente já sabe, eu já olhei várias vezes aqui. Vou em propriedades, vou em fonte, aí eu estou vendo aqui, ó, EPSG 31984, que é o código dela, que é essa sigla 2024 Sul. Então, 31984. Então eu vou pegar esse mesclado e vou aqui, botão direito, Export. Dentro de Export eu tenho salvar como. Perfeito. Vamos definir as coisas agora. São os dados brutos mesmo, não vou renderizar a cor dela logo mais. Formato é TIFF mesmo, GeoTIFF nesse caso. O arquivo, vamos salvar ele dentro da aula que vocês estão realizando, que no caso aqui foi a aula 5, né? E isso aqui então vai ser o SRTM Salvador. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem, desde que vocês lembrem para poder localizar e usar. Ok, então eu já tenho tipo, local e nome. E aqui que eu vou mudar a projeção. Ó. 4326 é o que está atualmente. Eu quero que ao sair ele fique igual ao que está aqui nos bairros. Então eu já vi lá que é 31, né? 984, que é Sirgas 2000, TM24 Sul. Então eu vou, tá vendo que é TIFF, onde salvar, definiu isso aqui. Isso aqui ele pega sozinho o retângulo envolvente. Como eu prometi para vocês, o tamanho do pixel é 30 por 30 e é vírgula alguma coisa, né? Mas está bem próximo, é um arco segundo, né? Convertendo de grau como estava para metro vira 30 metros. Não vou mexer em mais nada aqui, vou deixar como está, porque não há necessidade. Vou clicar em OK e vou aguardar para ver o que sai. Ele calcula aqui um pouquinho, em algum momento ele vai acusar que funcionou. Pronto. Ele acusou que funcionou e jogou, disse que a tarefa está concluída, tal, posso até fechar o recadinho aqui, e jogou nessa nova camada aqui, ó. Se eu ligo, então vou desligar essa de cima dos bairros. Se eu desligo e desligo, dá na mesma, ó, tá vendo? Ó, se eu ligo essa e ligo essa, visualmente é exatamente o mesmo arquivo. É que um tá temporário e com outra projeção, esse já é salvo na memória e com a projeção que a gente quer. Então agora a gente não precisa nem desse mesclado temporário, nem desses outros dois que deram origem àquele lá de cima. Então para facilitar, para não ficar bagunçado, eu vou selecionar esses outros três, que foi o processo para eu chegar nesse aqui.
eu posso clicar com o botão direito e já remover a camada. Aí ele vai remover essas três. Ele vai perguntar: você quer remover essas três entradas da legenda? Sim, não tem problema nenhum. Pronto, porque é o que a gente precisa, é o que já está junto aqui, que já está casadinho com os limites dos bairros e tal. Pronto, então agora eu vou em projeto, para já garantir que eu não vou perder todo esse processo que eu fiz, assim, de abrir o projeto e está tudo prontinho. Projeto, salvar como, e agora eu vou criar dentro aqui uma aula 6, que foi exatamente onde a gente parou na aula passada. Então essa aula 6 eu vou salvar aqui dentro um arquivo .qgs, também chamado aula 6, nesse exato ponto aqui. Então nós estamos na aula 6, com tudo que a gente precisa daqui para frente. Então continua a segunda parte do vídeo em seguida aqui.